Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 345º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 13, o livro de Esther, capítulo 2 e o livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 1 a 15. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A eliminação da idolatria. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O pastor de Deus é ferido. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Isaías havia advertido a nação: lave-se, limpe-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Referência a Isaías 1, versículo 16. Mas eles se recusaram a ouvir. Jeremias suplicou a seu povo: ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salvo. Jeremias 4, versículo 14. Mas eles não obedeceram. Mas aqui, em resposta ao arrependimento e à fé de Israel, o Senhor os levaria. Esse perdão faz parte da nova aliança que Deus prometeu a seu povo. Referência a Jeremias 31, versículos 31 a 34.
Compreendendo o versículo 2, não só o coração do povo seria purificado, mas a própria terra seria expurgada de tudo o que era enganoso e profano. Os ídolos e os falsos profetas, duas fontes de grandes pecados no meio de Israel, seriam eliminados, assim como o espírito de impureza que fazia com que o povo se afastasse de Deus. Compreendendo o versículo 7, em contraste com os falsos profetas, o verdadeiro pastor é apresentado no decorrer de Zacarias. Conforme capítulo 11, as outras profecias relacionadas ao pastor. Jesus citou parte da profecia quando estava a caminho do Getsemane com os seus discípulos, referência a Mateus 26, versículo 31, e fez outra referência a essas profecias quando foi preso no jardim, referência versículos 55 a 56. A exposição bíblica dos versículos 8 e 9, a alusão ao refino nos lembra do valor que Deus dá a seu povo, Israel. Os judeus são como ouro e prata, metais preciosos que precisam ser purificados na fornalha da aflição. Esta foi a experiência deles no Egito, conforme Deuteronômio 4, versículo 20, e na Babilônia, conforme Isaías 48, versículo 10, mas o tempo de angústia para Jacó, referência a Jeremias 30, versículo 7, será a sua experiência mais difícil de fornalha. O ourives refina o ouro ou a prata para que as impurezas dos metais possam ser removidas. E é isso que a tribulação dos últimos dias fará com Israel. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 13, trago o versículo 9. Certamente a igreja é um dos povos contaminados que necessita se arrepender e ser limpa, e a promessa de perdão ainda é válida, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Muitas vezes Deus tem de nos colocar na fornalha do sofrimento para que o invoquemos e busquemos sua face, conforme Hebreus 12, versículos 3 a 11 e 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Se o povo de Deus seguir as instruções de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Todo-Poderoso vai limpar e abençoar a igreja e trazer cura para a terra. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Ester, capítulo 2. Ester é feita rainha. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial.
também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concebeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Amém. Compreendendo o livro de Ester, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Os conselheiros de Xerxes talvez estivesse cuidando para que Vasti não voltasse a ter o favor real. Afinal, se ela recuperasse a coroa, a vida deles estaria em perigo, já que foram eles que havia dito ao rei para puni-la. Contudo, mais coisas estavam em jogo. Além da vida dos conselheiros do rei, a sobrevivência da nação judaica também corria perigo. A rainha Vasti provavelmente não intercedia em favor dos judeus. Ela poderia até ter colaborado com Haman. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer, conforme Provérbios 21, versículo 1. Isso não significa que Deus tenha forçado Xerxes a aceitar o plano ou que o Senhor aprovasse os arréis do rei e o modo carnal com que ele abusava das mulheres.
Apenas que, embora não seja responsável pelo pecado delas, Deus conduziu de tal maneira as pessoas naquela situação que as decisões tomadas cumpriram os propósitos divinos. Atualmente, as decisões tomadas nos altos escalões dos governos e das autoridades econômicas parecem distantes da vida cotidiana do povo de Deus, mas afetam a vida dos crentes e a obra de Deus em muitos sentidos. É bom saber que Deus está em seu trono e que nenhuma decisão tomada por homens pode frustrar seus propósitos. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Mardoqueu é citado 58 vezes neste livro e 7 delas é identificado como judeu, conforme capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 13, capítulo 6, versículo 10, capítulo 8, versículo 7, capítulo 9, versículo 29, 31 e capítulo 10, versículo 3. Seu antepassado, Quis, estava entre os judeus levados de Jerusalém para a Babilônia na segunda deportação em 597 a.C., conforme 2 de Reis, capítulo 24, versículos 8 a 16. Ciro, rei da Pérsia, entrou na Babilônia em 539 a.C. e no ano seguinte deu permissão aos judeus para voltarem à sua terra. Cerca de 50 mil aproveitaram a oportunidade, conforme Esdras capítulos 1 e 2. Nos anos seguintes, outros judeus retornaram a Israel, mas Mardoqueu preferiu permanecer na capital persa. Compreendendo o versículo 7, Esther era a prima e filha adotiva de Mardoqueu, conforme versículo 15. Seu nome persa, Esther, significa estrela, e seu nome hebraico, Hadassah, significa murta. Curiosamente, a murta tem uma flor que parece uma estrela. Sendo uma mulher bonita, ela foi uma das que foram levadas para o harém do rei. A exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Se Esther não tivesse nascido como judia, nunca poderia ter salvado a nação de Israel do extermínio. Aparentemente, o silêncio dos dois primos em relação à sua nacionalidade foi dirigido por Deus porque o Senhor tinha um trabalho especial para eles realizarem. Compreendendo o versículo 10, o fato de Esther e Mardoqueu esconderem sua herança judaica levam a algumas conjecturas. Primeiro, os dois estavam se passando por persas. Provavelmente não mantinham uma dieta kosher, nem obedeciam às leis de Moisés. Como seguissem as leis relativas aos alimentos, sem falar nas leis de separação e adoração, sua verdadeira nacionalidade teria sido rapidamente descoberta. Segundo, se Esther praticasse sua fé judaica durante o ano de preparação, conforme versículo 12, ou durante os 4 anos em que foi rainha, conforme versículo 16 e capítulo 3, versículo 7, o disfarce teria caído. Embora as leis cerimoniais de Moisés fossem temporárias e tenham terminado com a morte de Cristo na cruz, na ocasião elas estavam em vigor e esperava-se que os judeus as seguissem. Daniel e seus amigos tiveram o cuidado de obedecer à lei de Deus enquanto viveram na Babilônia, e o Senhor os abençoou por sua fidelidade, conforme Daniel capítulo 1. Por que Deus ignoraria a infidelidade de Mardoqueu e de Esther e, ainda assim, iria usá-los para cumprir seus propósitos? Uma boa pergunta, não é verdade? Compreendendo o versículo 11, Mardoqueu, por fim, ocupou um cargo oficial no governo e se sentou junto à porta do rei. Conforme versículo 21, ele provavelmente recebeu esse cargo após a coroação de Esther, porque tinha de andar de um lado para o outro em frente à casa das mulheres para descobrir como estava sua filha adotiva. Caso tivesse sido elevado a oficial do rei antes disso, teria tido acesso às informações confidenciais. Compreendendo o versículo 18, a generosidade do rei se estendeu ao povo, pois ele proclamou um feriado nacional em todo o seu reino e distribuiu presentes à população. Esse feriado talvez tenha sido semelhante ao ano do jubileu hebraico.
Os impostos provavelmente foram cancelados, os servos libertados e os trabalhadores foi dado um período de férias no trabalho. Xerxes queria que todos celebrassem a coroação da nova rainha. A exposição bíblica dos versículos 19 a 23. Esta tentativa de assassinato talvez estivesse ligada à coroação de Ester, já que os defensores de Vashti, no palácio, estavam ressentidos de que Xerxes havia feito, ou talvez estes dois homens odiassem Ester porque ela era uma estrangeira. Embora não fosse seguida com coerência, a tradição dizia que os reis persas deveriam escolher suas esposas dentre as mulheres mais 7 famílias nobres da terra. Então, é possível que os conspiradores talvez fossem tradicionalistas que não queriam uma plebeia no trono. Ser pendurado em um poste, foram enforcados, era uma forma de pena capital usada pelos persas, que não eram conhecidos por sua clemência para com os condenados. A forma usual de pena de morte entre os judeus era o apedrejamento, mas, se quisessem realmente humilhar a vítima, eles penduravam o corpo em uma árvore até o pôr do sol. Referência a Deuteronômio 21, versículos 22 a 23. E eu encerro a compreensão do capítulo 2 do livro de Ester, trago o versículo 19. Mardoqueu está agora em uma posição de honra e autoridade sentada à porta do rei, conforme capítulo 4, versículo 2 e capítulo 5, versículo 13. No Oriente, a porta era o equivalente antigo de nossos tribunais modernos, o lugar onde negócios oficiais importantes eram realizados, conforme Deuteronômio 21, versículo 19 e Ruth 4, versículo 1. Muito possivelmente, a rainha Ester usou sua influência para conseguir este trabalho para seu primo. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 1 a 15. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos. A conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso.
Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 1 a 15, versículo 3. Por ter uma boa reputação nas igrejas, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Timóteo foi ordenado por Paulo e passou a fazer parte de sua equipe ministerial. Referência 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. O próximo passo de Paulo era circuncidar o auxiliar, atitude que parece contradizer a decisão do Concílio de Jerusalém. Mas a preocupação de Paulo com Timóteo não era sua salvação, mas sim sua aptidão para o serviço. Timóteo estaria trabalhando com judeus e gentios nas igrejas, e era essencial que sua condição não os ofendesse. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. Nos anos que se seguiram, Timóteo desempenhou um papel importante na expansão e fortalecimento das igrejas. Ele viajou com Paulo e foi, muitas vezes, seu embaixador especial nos locais problemáticos da obra, como Corinto. Timóteo se tornou pastor da igreja em Éfeso, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, e provavelmente uniu-se a Paulo em Roma, pouco antes de o apóstolo ser martirizado, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21. Compreendendo o versículo 12, Filipos era uma colônia romana, o que significava que era uma Roma longe de Roma. O imperador organizava colônias, ordenando aos cidadãos romanos, especialmente militares aposentados, que vivessem nos locais determinados, para que essas regiões estratégicas tivessem cidades fortes, apoiando o império, apesar de viverem em solo estrangeiro. Esses cidadãos tinham de ser fiéis a Roma, obedecer às leis romanas e honrar César. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. A população judaica em Filipos provavelmente era muito pequena, pois não havia sinagoga, mas apenas um lugar de oração à beira do rio fora da cidade. Segundo as regras, eram necessários 10 homens judeus para fundar uma sinagoga. Paulo havia visto um homem na visão em Troade, mas aqui ele estava ministrando a um grupo de mulheres. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 1 a 15. Trago o versículo 14. Não devemos concluir que, porque Deus abriu o coração de Lídia, a participação dela na conversão foi totalmente passiva. Ela ouviu atentamente a palavra, e é a palavra que traz o pecador ao Salvador, conforme João 5, versículo 24. O mesmo Deus que determinou o fim, a salvação de Lídia, também providenciou os meios, ou seja, o testemunho de Paulo acerca de Jesus Cristo. Isso ilustra maravilhosamente o que está escrito em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 14, que diz: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe poderosamente.